Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a artrite infecciosa. Então a artrite infecciosa ela ocorre quando a gente tem um processo infeccioso na articulação, infectando o líquido sinovial e as estruturas articulares. Essa infecção pode ser causada por vírus, bactérias, fungos. As vias de infecção pode ser hematogênica, então a gente tem um processo infeccioso à distância que acaba evoluindo para uma infecção da articulação. Então a via hematogênica é a mais comum e ocorre quando a gente tem um processo infeccioso à distância. Outras vias podem ser traumas, cirurgias articulares, infecções por contiguidade, como por exemplo osteomielite. Então você tem uma infecção óssea que essa infecção evolui para o líquido sinovial, para a articulação. Ou até mesmo uma celulite e por contiguidade nós temos uma infecção do espaço articular. Os principais fatores de risco para artrite infecciosa são uma lesão articular prévia, diabetes, indivíduos com mais de 60 anos, uso de drogas ilícitas intravenosas, imunodeficientes, então pacientes imunocomprometidos, pacientes com câncer, pacientes com hemoglobinopatias, como por exemplo com anemia falciforme, indivíduos que estejam usando imunossupressores, aqueles indivíduos com infecções cutâneas, que a gente pode ter a infecção por contiguidade, e aqueles indivíduos que fazem uso de prótese articular. Então vou repetir, os principais fatores de risco para artrite infecciosa, para artrite séptica são lesão articular prévia, diabetes, idade maior que 60 anos, uso de drogas ilícitas intravenosas, imunodeficiência, câncer, hemoglobinopatias como anemia falciforme, uso de imunossupressores, infecções cutâneas e uso de prótese articular. A artrite infecciosa, a artrite séptica, é mais comum em homens, numa relação de 3:1, sendo que a artrite gonocócica ela é mais comum em mulheres. Mas, em geral, as outras artrites infecciosas são mais comuns em homens. Apenas a artrite gonocócica que é mais comum em mulheres. Em relação aos agentes etiológicos, a gente vai dividir por idade. Então, os recém-nascidos, o principal agente etiológico da artrite infecciosa é o Staphylococcus aureus. E a gente vai ver que na maioria das vezes o Staphylococcus aureus é o principal agente etiológico. Então, recém-nascidos, Staphylococcus aureus. Outros agentes também podem causar artrite séptica em crianças, em recém-nascidos, como Streptococcus agalactiae e gram-negativos entéricos. Então, se a gente pensar em recém-nascido, a gente vai pensar principal agente Staphylococcus, mas temos que lembrar também do Streptococcus agalactiae e dos gram-negativos entéricos. Já nas crianças de 1 mês a 5 anos, se essas crianças elas forem vacinadas para o hemófilo tipo B, a gente vai pensar no Staphylococcus aureus. Então, crianças de 1 mês a 5 anos. Foi vacinada para hemófilos. Então, a gente vai pensar na infecção pelo Staphylococcus aureus. Nas crianças não vacinadas, a gente vai pensar sempre no hemófilos influenza tipo B e também no Staphylococcus aureus. Então, crianças de 1 mês a 5 anos, se for vacinada pelo hemófilos, estáfilo. Se não for vacinada, a gente vai ter que lembrar sempre do hemófilos influenza e do Staphylococcus aureus. Já nas crianças com mais de 5 anos, a gente vai pensar sempre no Staphylococcus aureus. Então, até agora a gente viu que o Staphylococcus aureus é o principal agente etiológico da artrite infecciosa. Nas crianças, então, acima de 5 anos, principal agente, Staphylococcus aureus. Já em adolescentes e adultos jovens, a gente vai pensar na artrite gonocócica, que é causada pela Neisseria gonorreia, principalmente naqueles adultos, naqueles adolescentes com a vida sexual ativa, e vamos ter que lembrar também do Staphylococcus aureus.
Então, adolescentes e adultos jovens, Neisseria gonorreia e Staphylococcus aureus. Então, adultos jovens e adolescentes, Staphylococcus aureus e Neisseria gonorreia, principalmente nos jovens, nos adultos com vida sexual ativa. E no restante dos adultos, o principal agente é o Staphylococcus aureus. Alguns outros agentes podem causar artrite infecciosa, a artrite séptica. O Streptococcus pyogenes, por exemplo, ele é o agente etiológico de 10 a 20% de todas as artrites infecciosas, em qualquer faixa etária. Então, Streptococcus pyogenes, 10 a 20% das artrites em qualquer idade. Os gram-negativos entéricos, eles podem causar também artrite séptica, principalmente em grupos específicos, principalmente nos idosos, imunodeprimidos e usuários de drogas. No caso, usuários de drogas EV, intravenosa. Então, gram-negativos entéricos, a gente vai ter que lembrar nos idosos, nos imunodeprimidos e naqueles indivíduos que fazem uso de droga intravenosa. O Streptococcus pneumoniae, ele é muito importante nos pacientes com anemia falciforme, alcoólatras e imunodeprimidos. Então, alcoólatras, imunodeprimidos e indivíduos com anemia falciforme. Lembrar da artrite por Streptococcus pneumoniae. Os anaeróbios, geralmente eles causam artrite por contiguidade. Então, seria aquele indivíduo, por exemplo, que tem um abscesso abdominal que vai levar a uma artrite de quadril. Então, quando a gente tem uma artrite por contiguidade, o indivíduo ele tem um processo infeccioso próximo à articulação e evolui com artrite, a gente tem que lembrar dos anaeróbios como um importante agente etiológico. E nos pacientes com HIV, o principal agente etiológico também é o Staphylococcus aureus. Em relação às manifestações clínicas, lembrar que as bactérias são responsáveis pela maioria dos casos de artrite infecciosa. Nesses casos, a gente tem um quadro monoarticular em mais de 90% dos casos. Então, quando a gente pensa em uma artrite infecciosa, a gente vai lembrar de uma artrite monoarticular, que ocorre em mais de 90% dos casos. O local mais acometido é o joelho, mas outros locais também podem ser acometidos, como quadril, tornozelo, punho e ombro. Mas o local mais acometido, joelho. Segundo local mais acometido, quadril. Terceiro, tornozelo. Quarto, punho. E o quinto, ombro. Então, se perguntar quais são os principais locais de acometimento da artrite infecciosa, joelho e quadril. Raramente a artrite infecciosa ela acomete pequenas articulações das mãos. Isso é raro. Exceção para alguns casos. Então, o acometimento das pequenas articulações das mãos pode ocorrer na artrite gonocócica, em indivíduos com artrite reumatoide e osteoartrose das mãos. Então, esse grupo de pacientes, aqueles que estão infectados pela Neisseria gonorreia, que tem uma artrite gonocócica, indivíduos com artrite reumatoide e indivíduos com osteoartrose, eles podem ter acometimento das pequenas articulações das mãos. Mas o clássico da artrite infecciosa é o acometimento monoarticular, que ocorre em mais de 90% dos casos. Já a artrite infecciosa poliarticular, ela também é mais comum, principalmente em indivíduos com artrite reumatoide e lúpus. E nesses casos a gente tem um pior prognóstico, a gente tem um maior risco de incapacidade permanente e a mortalidade chega a aproximadamente 30%. Então, a artrite infecciosa pode ser poliarticular? Pode. Principalmente nos indivíduos com artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. E nesses casos, geralmente a gente tem um prognóstico pior. Em relação ainda à artrite não gonocócica, ela raramente acomete as pequenas articulações das mãos, como eu falei, exceção para artrite pelo gonococo e indivíduos com artrite reumatoide ou osteoartrose.
Na artrite não gonocóxica, aqui no caso eu vou separar entre artrite gonocóxica e não gonocóxica, porque elas têm algumas particularidades. Então, na artrite gonocóxica, geralmente não gonocóxica, artrite não gonocóxica, a gente tem geralmente o acometimento monoarticular, o poliarticular quando o indivíduo tem artrite reumatoide ou osteoartrose ou artrite gonocóxica. Geralmente o indivíduo com artrite não gonocóxica, ele tem uma febre alta entre 39 e 40 graus com calafrios. E a articulação geralmente ela se apresenta com dor, rubor, calor e limitação funcional da articulação. A presença da limitação funcional da articulação é altamente sugestivo de artrite infecciosa, já que a gente pode ter outros processos que simulam uma artrite infecciosa, como osteomielite, celulite e bursites infecciosas, mas nesses casos, geralmente a gente não tem uma limitação funcional muito importante, principalmente a limitação passiva, que é quando o médico força a movimentação do membro. Então, quando a gente tem uma limitação funcional importante, a gente tem sempre que pensar na artrite infecciosa. Ainda em relação à artrite não gonocóxica, o principal agente, como eu já comentei, é o Staphylococcus aureus, mas outros agentes podem ser causadores dessa artrite, como Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae e gram-negativos, como Escherichia coli, Salmonella e Pseudomonas. A artrite infecciosa não gonocóxica ela é mais comum em idosos, crianças, imunodeprimidos e usuários de drogas intravenosas. E geralmente, como eu já comentei várias vezes, ela é monoarticular. Ainda em relação à artrite não gonocóxica, os principais locais de acometimento. Lembrar sempre do joelho e do quadril, mas também pode acometer tornozelo, punho e ombros. Em relação ao diagnóstico da artrite não gonocóxica, o exame mais importante é a punção articular com análise do líquido sinovial. Então, se você tem um processo, flutuação, edema, rubor, calor de uma articulação, você vai ter que fazer uma punção articular, colher material para análise. Então, a gente vai fazer a bacterioscopia pelo Gram. Ela é positiva em 70 a 80% dos casos de infecção pelo Staphylococcus aureus. Então, bacterioscopia pelo Gram do líquido sinovial, positiva em 70 a 80% dos casos de infecção por Staphylococcus aureus. A cultura do líquido sinovial é positiva em mais de 90% dos casos. E a hemocultura é positiva em 50 a 70% dos casos. Então, o que a gente vai pedir? Bacterioscopia, cultura, hemocultura. Cultura do líquido sinovial, positiva em mais de 90% dos casos. Hemocultura, positiva em 50 a 70% dos casos. A análise do líquido sinovial, geralmente, o líquido sinovial ele se apresenta com aspecto turvo ou purulento, com a glicose baixa, proteína e LDH alto. Em relação à contagem de leucócitos, geralmente a gente tem uma contagem muito alta, entre 25 a 250 mil, com a média de 100 mil leucócitos, em geral com mais de 80% de neutrófilos. Então, quando a gente vai avaliar as características do líquido sinovial na artrite infecciosa, geralmente a gente encontra um líquido sinovial com aspecto turvo ou purulento, glicose baixa, LDH e proteína alta e uma contagem de leucócito muito importante. Então, a contagem maior entre 25 mil e 250 mil, com a média de 100 mil, com predomínio de neutrófilos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a artrite gonocóxica, que é aquela que acontece principalmente em adolescentes e adultos com vida sexual ativa. Então, a artrite gonocóxica, ela é causada pela Neisseria gonorreia, que é um diplococo gram-negativo, é sexualmente transmitível e acomete adultos geralmente entre 20 e 30 anos. A artrite gonocóxica ela pode se apresentar de duas formas, com a síndrome artrite dermatite e com a artrite supurativa.
Então, eu vou falar de cada uma delas. Então, a artrite gonocócica, ela pode se apresentar com a síndrome artrite dermatite. Então, lembra, artrite com lesões de pele. Ou com uma artrite supurativa. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome artrite dermatite, que é geralmente poliarticular. Também é chamada de fase de gonococcemia. O paciente geralmente se apresenta com febre alta, calafrios. O comprometimento nessa fase é poliarticular e o paciente ele vai apresentar artralgias e ou artrite. Então, na síndrome dermatite, na fase artrite dermatite, o comprometimento geralmente é poliarticular. O indivíduo ele geralmente se apresenta com febre alta, com calafrios. E ele se apresenta também com lesões de pele, principalmente nas extremidades, principalmente nas mãos. Essas lesões ocorrem em 75% dos casos e se caracteriza por pústulas e vesículas. Então, artrite poliarticular, então, síndrome artrite dermatite, acometimento poliarticular, febre, calafrios, lesões de pele em 75% dos casos, acometendo principalmente as extremidades, as mãos, e se apresenta com pústulas e vesículas. Nessa fase, que geralmente é a fase inicial, que pode evoluir para artrite supurativa, nessa fase inicial, em relação ao laboratório, ao diagnóstico, geralmente, nesses casos, a hemocultura é positiva e aí a cultura do líquido sinovial é negativa. Então lembra que é chamada de gonococcemia, ou seja, representando que o gonococo ele está no sangue. Então, nessa fase inicial, a hemocultura é positiva e a cultura do líquido sinovial geralmente é negativa. Nessa fase, a cultura da orofaringe, do reto e da uretra pode ser positiva e o agente etiológico raramente é isolado na pele. Então, reforçando isso, a gente pode também avaliar, analisar as secreções de orofaringe, reto e uretra, que nesses casos pode ser positivo nessa fase. Então, agora eu vou falar da outra fase, que é artrite supurativa ou monoarticular. Então, na primeira fase a gente tem um acometimento poliarticular, na outra fase o acometimento é monoarticular. Então, como já falei, acomete uma articulação ou poucas articulações, acomete principalmente joelho, tornozelo e punho. Nessa fase, geralmente a hemocultura é negativa. Então, lembra que na primeira fase, na artrite dermatite, a hemocultura é positiva, né, na maioria dos casos. Já aqui na segunda fase, na artrite supurativa, as hemoculturas geralmente são negativas. E a gente tem que lembrar que aquela fase poliarticular, ela pode evoluir, por exemplo, para a fase monoarticular. Nessa fase, nessa segunda fase, em relação ao diagnóstico, né, como eu já falei, a hemocultura pode ser negativa, todos os exames bacteriológicos eles podem ser negativos e nesses casos deve-se solicitar hemocultura, cultura do líquido sinovial, cultura do material da uretra, colo uterino, reto e orofaringe. Em 80% dos casos, a cultura é positiva no colo uterino, reto ou orofaringe. Então, é importante às vezes solicitar a análise das secreções desses locais, porque às vezes é nesses locais que a gente vai encontrar a positividade para a Neisseria gonorreia. Na fase monoarticular, que é a fase, né, essa segunda fase da artrite supurativa, a cultura do líquido sinovial é positiva em até 30% dos casos. Então lembra que na primeira fase, na fase poliarticular, a hemocultura geralmente é positiva e a cultura do líquido sinovial geralmente é negativa. Na fase de artrite supurativa, na fase monoarticular, é o contrário, geralmente a hemocultura é negativa e a cultura do líquido sinovial pode ser positiva, sendo positiva em até 30% dos casos. Nessa fase, geralmente a análise do líquido sinovial vai mostrar para a gente leucócitos entre 10.000 e 100.000,
com predomínio de neutrófilos, redução da glicose e aumento de proteínas. Então, na artrite gonocócica, a gente vai encontrar leucócitos no líquido sinovial, leucócito entre 10.000 e 100.000, predomínio de neutrófilo, glicose baixa e aumento das proteínas. Em relação ao tratamento, o tratamento é feito com antibiótico terapia, isso no caso da artrite infecciosa. O antibiótico por via intravenosa é preferível, principalmente nos primeiros dias de tratamento, porque o antibiótico EV ele chega melhor na articulação. Inicialmente, o tratamento é empírico até os resultados, por exemplo, do GRAM, da cultura. Quando a artrite ela comete recém-nascidos, a terapia inicial recomendada é feita com oxacilina e gentamicina. Então, recém-nascidos, oxacilina e gentamicina. Recém-nascidos, oxacilina e gentamicina. Nas crianças entre 1 mês e 5 anos, a terapia de escolha é oxacilina com ceftriaxona. Crianças de 1 mês a 5 anos, oxacilina com ceftriaxona. Crianças de 1 mês a 5 anos, oxacilina com ceftriaxona. Nas crianças maiores que 5 anos e adultos, geralmente se usa oxacilina ou oxacilina associada a ceftriaxona. Então, crianças maiores que 5 anos e adultos, oxacilina ou oxacilina mais ceftriaxona. Crianças maiores que 5 anos e adultos, oxacilina ou oxacilina mais ceftriaxona. E na artrite gonocócica, geralmente se usa ceftriaxona EV nos primeiros dias, nos 2 a 4 primeiros dias, até obter uma melhora clínica, e depois pode-se usar uma antibiótico-terapia por via oral, principalmente com o uso de ciprofloxacina. Se esses pacientes apresentarem uma artrite purulenta, é recomendado o tratamento por 14 dias e o esvaziamento articular diário por punção. Nos casos em que a gente tem dúvida se é estafilocócica ou gonocócica, a gente pode usar oxacilina com ceftriaxona. Então, se você tem dúvida, não sabe se é estafilocócica ou gonocócica, a gente pode usar oxacilina com ceftriaxona. E nos casos que a gente tem infecção pela pseudomonas, principalmente naqueles indivíduos que usam drogas intravenosas, lembrar sempre da ceftazidima com gentamicina. Então, infecções pseudomonas, ceftazidima com gentamicina. Agora eu vou falar um pouquinho da artrite tuberculosa. Então, a artrite tuberculosa ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose osteoarticular é a terceira forma extrapulmonar de tuberculose. Ela só perde para o acometimento dos linfonodos e do sistema genitourinário. Essa tuberculose articular representa 10% dos casos de tuberculose extrapulmonar e é mais comum em indivíduos com HIV. Em relação às manifestações clínicas da artrite tuberculosa, geralmente ela se apresenta como uma monoartrite, acomete apenas uma articulação, crônica, insidiosa e geralmente não se associa com sintomas constitucionais. As articulações mais acometidas são joelho, quadril e cotovelos. Então, monoartrite crônica, sem sinais constitucionais, febre, perda de peso, anorexia, dinamia, e as articulações mais acometidas, joelho, quadril e cotovelos. No exame físico, a gente pode encontrar, então, edema, dor à movimentação da articulação e, geralmente, nesses casos, a gente tem poucos sinais flogísticos. Em relação ao diagnóstico da artrite tuberculose, a gente pode pedir um raio-x de tórax. Raramente a gente vai encontrar sinais de tuberculose ativa, podemos encontrar alterações sugestivas de tuberculose antiga. Geralmente o PPD é positivo em 90% dos casos, o VHS pode estar aumentado. Em relação à análise do líquido sinovial, a gente vai encontrar uma contagem de leucócitos entre 10.000 e 20.000, 50% a 70% de neutrófilos e o restante linfócitos. E geralmente a gente vai encontrar uma glicose baixa.
Então, ainda em relação ao líquido sinovial, contagem de leucócitos entre 10 mil e 20 mil. Então, observar que é menor do que quando a gente compara, por exemplo, com uma artrite infecciosa pelo Staphylococcus aureus, por exemplo, né, que pode chegar a 250 mil. Então, na artrite tuberculosa, os leucócitos, né, a contagem de leucócitos no líquido sinovial vai ser entre 10 mil e 20 mil, 50 a 70% de neutrófilos e o restante linfócito. A gente vai encontrar uma glicose baixa. Nesses casos, na análise do líquido sinovial, a gente pode fazer a bacterioscopia pelo Ziehl-Neelsen, que vai ser positivo em 10 a 20% dos casos. Então, bacterioscopia pelo Ziehl-Neelsen, positivo em 10 a 20% dos casos. A cultura do líquido sinovial vai mostrar o bacilo em 80% dos casos. E nos casos duvidosos, a gente pode também lançar mão da biópsia sinovial, que vai mostrar o granuloma caseoso em 90% das vezes. Então, quando a gente suspeita da artrite tuberculosa, a gente pode fazer bacterioscopia pelo Ziehl-Neelsen, cultura e biópsia sinovial. E o tratamento é com o esquema RIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Agora eu vou falar um pouquinho da artrite fúngica. A artrite fúngica é muito rara. Ela geralmente é encontrada em infecções fúngicas de repercussão sistêmica, como, por exemplo, nos casos de esporotricose, blastomicose, coccidioidomicose, paracoccidioidomicose, histoplasmose, aspergilose e candidemia. Geralmente, na artrite fúngica, a gente tem um acometimento monoarticular, uma monoartrite insidiosa, e acomete principalmente joelho, tornozelo, punho e cotovelo. Então, geralmente é uma monoartrite insidiosa, que acomete joelho, tornozelo, punho ou cotovelo. O diagnóstico é feito pelo exame micológico do líquido sinovial. O líquido sinovial nessas condições geralmente apresenta uma celularidade de 10 mil a 40 mil leucócitos, com aproximadamente 70% de neutrófilos. E o tratamento da artrite fúngica é feito com anfotericina B. Então agora vamos fazer algumas questões. Qual alternativa indica sintomas, sinais ou exames complementares úteis com valor preditivo significativo para o diagnóstico da artrite séptica em pacientes que se apresentam com monoartrite aguda? Então, dentre febre, leucocitose, hipouricemia, sinóvio análise, ou análise do líquido sinovial, ou elevação da proteína C reativa. Então, nesse caso, o exame que tem maior valor preditivo, né, que tem com valor preditivo significativo, é a análise do líquido sinovial. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Sobre a definição do diagnóstico de artrite séptica, assinale a alternativa incorreta. A presença de bactéria no fluido sinovial é o achado mais importante para firmar o diagnóstico? Com certeza. A demora do diagnóstico em crianças pode levar à erosão da epífise? Sim, a gente pode ter complicações locais. A hemocultura deve ser solicitada antes do início da antibiótico terapia? O ideal que seja, né? Então, sempre a hemocultura, qualquer hemocultura é sempre interessante fazer antes do início da antibiótico terapia. As radiografias do local podem revelar aumento da opacidade do edema articular, sendo muito úteis para se firmar o diagnóstico. Então, a radiografia da articulação não tem importância para o diagnóstico. Então, a alternativa incorreta, a alternativa D. Nos pacientes com anemia falciforme, pode ser causado por enterobactérias. Então, artrite nos pacientes com anemia falciforme. A gente pode encontrar infecções por enterobactérias? Com certeza. Então, a alternativa correta, a alternativa D. Os agentes etiológicos que mais frequentemente causam artrites infecciosas em adultos jovens são, então lembrar, adulto jovem, estafilococcus e gonococo. Estafilococo e gonococo. Então, a alternativa correta, C. Qual o agente etiológico mais frequentemente associado à artrite séptica não gonocóxica? Então, lembrar sempre do Staphylococcus aureus, que é o principal agente etiológico na maioria das faixas etárias. O principal agente etiológico da artrite séptica no lactente é
Staphylococcus aureus, alternativa A. Quais são as articulações mais afetadas na artrite séptica hematogênica? Então, lembrar sempre do joelho e quadril. Joelho e quadril. Então, alternativa E. Uma menina de 20 meses de idade é trazida à emergência apresentando febre, irritabilidade e recusa em mover seu membro inferior direito. O exame é observado que o joelho direito está edemaciado e dolorido, que resiste a uma movimentação passiva. Considerando o diagnóstico de artrite séptica, qual o mais importante teste a ser solicitado? Então, lembrar, punção articular e análise do líquido sinovial. Então, esse é o exame mais importante para a gente fazer o diagnóstico. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Mulher de 32 anos comparece com dor nas mãos e pés há 6 dias que limita suas atividades e lesões de pele. Ó, lembrar sempre das lesões de pele. Isso já vai nos chamar a atenção. O exame físico mostra edema, dor e eritema no dorso das mãos e pés com pequenas pústulas necróticas nas palmas das mãos. Sua última menstruação terminou há 3 dias. Qual o melhor diagnóstico? Então, lembrar, ela tem uma poliartrite, de pequenas articulações das mãos e tem lesões de pele. Então, aquela primeira fase da artrite gonocócica, artrite dermatite, que se caracteriza por um comprometimento poliarticular e lesões de pele, principalmente nas extremidades, principalmente nas mãos. Então, o principal diagnóstico, artrite gonocócica. Em relação à artrite gonocócica do adolescente, assinala a alternativa incorreta. Tendo sinovite assimétrica, acomete principalmente o dorso das mãos e os tornozelos? Sim, então a gente tem um acometimento principalmente das articulações periféricas. Um envolvimento cutâneo ocorre em 2/3 dos pacientes? Sim. A maioria apresenta infecção, lembra, só para antes disso, antes da terceira alternativa, 75% dos pacientes apresentam lesões de pele. A maioria apresenta infecção geniturinária sintomática? Sim. Osteomielite e miosite supurativa ocorrem em 50% dos pacientes? Não, então essa é a alternativa incorreta. Então, em relação à artrite infecciosa, lembrar sempre que a gente tem as artrites não gonocócicas e as artrites gonocócicas, então a manifestação clínica às vezes vai ser diferente. Então era isso que eu tinha para falar, espero que vocês tenham gostado, até mais, um abraço.